já estive nesse lugar de achar que morrer resolveria os meus problemas. Eu quero aqui compartilhar como é que esse pensamento foi transformado, porque na realidade ninguém quer se matar. Eu acredito que a pessoa quer se livrar da dor, quer se livrar do sofrimento. Antes do acidente, eu costumava falar que eu não aceitaria jamais viver dependente de outras pessoas. Eu dizia isso no sentido das atividades diárias, né? Comer, tomar banho, me locomover e etc. E quando eu falava isso, era me imaginando lá na velhice, lá na frente, depois dos 90 anos. Mas, por uma ironia do destino, eu me encontrei nessa condição de dependência muito cedo. E naquele momento foi inevitável não pensar em suicídio. Eu pensava, seja lá o que for que venha depois da morte, qualquer coisa é melhor do que estar nessa condição aqui, sofrendo tanto, né? Mas, felizmente, eu não dispunha dos recursos necessários para levar esse pensamento a cabo. A própria condição física me impossibilitava de uma ação prática nesse sentido. Eu não conseguia mover sequer o músculo abaixo do pescoço. E ninguém consegue se matar por excesso de piscar os olhos, por excesso de grito. Também nunca ouvi falar de alguém que morreu por excesso de choro. Pois bem, mas mesmo assim, esse pensamento continuava buscando alguma alternativa para eu me livrar daquela situação. E eis que chega a ideia de eu parar de me alimentar e morrer por inanição, por desnutrição. Porém, essa alternativa também se mostrou inviável, porque existem alternativas médicas para alimentar quem não quer comer por conta própria. E eu lembro que quando eu decidi fazer isso, parar de comer, os médicos me colocaram uma sonda pelo nariz, uma sonda chamada nasogástrica, que entra pelo nariz e vai para lá no intestino. E por essa sonda eu era alimentado. Isso é extremamente incômodo, porque a gente sente que a sonda está na garganta, traqueia, e o cérebro interpreta que tem alguma coisa ali para deglutir, alguma coisa para ser engolido. E isso faz a gente ficar deglutindo e engolindo o tempo todo, a ponto de ferir a garganta mesmo, a mucosa. E a coisa fica insuportável, fica pior ainda. Mas para chegar nesse estado de receber a sonda, aí já tinha se passado alguns dias e a desnutrição já tinha se instalado. E tudo que eu tinha conseguido foi atrasar ainda mais o meu processo de reabilitação. Ou seja, foi agravada a situação e só aumentou o sofrimento sem atingir o objetivo, né? Mas mesmo depois de constatar inviável essa alternativa, o pensamento ainda continuava buscando uma possibilidade. Aí me veio a ideia de terceirizar a ação, né? Mas novamente eu fui frustrado, porque ninguém jamais, em sua consciência, vai querer ser responsável pela morte de outra pessoa nessa circunstância, né? Ninguém vai lhe ajudar a morrer. Pelo contrário, eu acredito que, muito provavelmente, as pessoas à sua volta, assim como a minha volta, estarão fazendo o possível e o que podem para proporcionar uma sobrevida para nós e uma recuperação mais rápida e menos sofrida. Agora eu sei que tem alguns países aí onde tem a eutanásia, né? Que é a morte assistida, uma alternativa permitida por lei. Nesses lugares, o indivíduo pode escolher se quer continuar vivendo ou não. Eu não sei, eu nunca pesquisei quais são os critérios usados, nem como é o proceder quando se chega nessa decisão. Mas a minha mudança de paradigma teve um fato bem significante. Lá nos inícios, logo depois do acidente, eu ganhava muitos livros. Eu acho que na intenção de me auxiliar, de alguma forma, as pessoas me davam muitos livros de autoajuda. Alguns livros de histórias bem difíceis, de sofrimento, e mais histórias de superação também.
eu penso que me davam esse tipo de literatura, acreditando que talvez eu pudesse reagir mais rápido, vendo o exemplo de outras pessoas que, em condições semelhantes a que eu me encontrava, superaram seus limites e sobreviveram. Mas, dentre esses livros, teve um que me chamou bastante atenção e me marcou bastante. O título dele era não, é Em Busca de Sentido. E o subtítulo é Um Psicólogo no Campo de Concentração. O autor desse livro é um cidadão austríaco chamado Viktor Frankl. Ele era psicólogo, psiquiatra, neurologista. E nesse livro ele narra a experiência pessoal dele, quando ele ficou 5 anos como prisioneiro em campos de concentração durante a Segunda Guerra. E lá ele escapou da morte várias vezes e viveu em condições subhumanas, de fome, frio, passou por tortura física e psicológica. E ele viu lá o que de pior o homem pode fazer contra seu semelhante. E essa experiência lá serviu também para ele como um laboratório para ele desenvolver uma abordagem da psicologia, que a princípio lá ele denominou de análise existencial. E, dentre outras coisas, ele buscava entender o que é que diferenciava uma pessoa que, ao chegar no campo de concentração, definhava e morria em pouco tempo, poucos dias, ou se suicidava, e o que é que diferenciava essa pessoa das pessoas que resistiam e, desafiando todas as probabilidades, não se entregavam e viviam por anos naquela condição, mesmo na mesma condição que ele, fazendo trabalhos forçados, passando fome, passando frio, sofrendo tortura física, psicológica. E após alguns anos, ele chega a conclusões bem interessantes. Ele coloca como princípio da sua teoria que a vida sempre tem um sentido, independente das circunstâncias e das condições em que se viva, a vida sempre tem que ter um sentido. E a missão do homem é encontrar esse sentido. Um sentido que não é igual para todos e um sentido que também pode variar de acordo com as circunstâncias e de acordo com a transitoriedade da vida. E ao reconhecer que a vida sempre tem um sentido e que é a missão de cada um encontrar o sentido da própria vida, a pessoa vai criando autonomia, vai assumindo o controle da vida, vai podendo fazer melhores escolhas, se tornando mais responsável pelas escolhas que faz e se tornando protagonista do próprio destino. E caso isso não aconteça, ou seja, caso o indivíduo não consiga ver que a vida dele tem um sentido e que é necessário ele buscar esse sentido, aí surge então o que o Viktor Frankl chama de vazio existencial. E esse vazio existencial é um campo fértil para o surgimento de várias patologias psíquicas, né? É um campo fértil para violência, é um campo fértil para depressão, para dependência química e tantos outros males que podem acometer o ser humano. Ele coloca também que esse vazio existencial pode levar o sujeito que está sem rumo a imitar os outros, a fazer o que os outros fazem, sem nenhum senso crítico, apenas repetindo os comportamentos que vê, copiando, né? Ou então o indivíduo passa a fazer o que os outros impõem que ele faça, né? Obedecendo cegamente, sem, sem se perguntar no que vai resultar as suas ações. Pois bem, depois de ler esse livro, alguma coisa mudou na minha mente. Alguma coisa mudou em mim. E eu comecei a ver e entender que, apesar de tudo que estava acontecendo comigo, eu tinha que assumir o protagonismo na minha vida. Eu tinha que ter uma atitude perante os desafios
que a vida estava me impondo. Eu vi que eu não ia morrer de causas naturais naquele momento e também constatei, né, que um tetraplégico ele está paralisado, pescoço para baixo, e não tem como atentar contra a própria vida. Uma constatação óbvia. Então, assim, era uma situação grave, uma situação desconhecida para mim, uma situação que eu não podia reverter, pelo menos a curto prazo. Nem tinha como voltar no tempo e tudo voltar a ser como era antes. Então, a minha única alternativa naquele momento, a minha única alternativa naquelas circunstâncias era viver. E o sentido que eu encontrei foi mudar a mim mesmo. Mudar a mim mesmo e a maneira de encarar a deficiência física. De encarar a deficiência física e os novos desafios que a vida estava me pondo. E hoje, passados 15 anos, né, do acidente para cá, eu estou convencido de que mesmo em condições extremas e difíceis, nós temos a capacidade de criar soluções e nos reinventar. Hoje eu sou grato à vida e a todas as dificuldades e impossibilidades que impediram de me matar. Porque se eu tivesse conseguido, né, eu não estaria aqui